This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano. Essa é a nossa quinta semana de filosofia da terceira unidade, ok? Só para deixar um aviso, alguns avisos. Primeiro, o app de registro de frequência está ativo. Quem entrou agora, dá um pulo lá no chat e dá um oi, tudo minúsculo, certo? Semana que vem já estaremos de forma presencial, né, no híbrido, uma parte das aulas feitas na escola, ou pelo menos a maior parte, e a outra parte feita em casa, no sistema remoto. Ainda não sabemos se deveremos dar aulas remotas ou se apenas encaminhar atividades para que vocês façam em casa e complementem a carga horária diária, mas a semana que vem já retornamos, né? Também não temos maiores novidades, acho que vocês já devem ter visto por aí alguns grupos que teremos um sistema de rodízio para os alunos. Então, a turma será dividida em duas partes, uma parte vem na segunda, quarta e sexta, e na semana seguinte, essa mesma turma irá às terças, quintas e sábados. Então, ninguém fará todos faremos muitos sábados, né? Mas ninguém fará somente os sábados. Vocês terão aí um rodízio. Carol tá colocando ali, coloca tudo minúsculo, exatamente, tudo minúsculo, senão o app não registra. Ele é muito bom, mas é pouco inteligente, digamos assim, né? Ele não reconhece um oi maiúsculo ou um oi com um O maiúsculo. Então vamos lá. Essa semana falaremos sobre Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Bovary é de literatura inglesa, perdão. Deixa eu projetar aqui o caderno de apoio para a gente poder começar. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí, chegou. Espero que o tamanho esteja bom. Trilha 7. O tema da trilha 7 é o existencialismo, tá? Vamos começar aqui no nosso ponto de encontro. Prontos para mais uma caminhada? E falando em caminhar, nada é melhor do que a liberdade de escolher nosso próprio destino. Concordam comigo? Porém, ao mesmo tempo que aumenta o nosso poder de escolha, aumenta também a nossa responsabilidade. Nessa trilha estudaremos sobre existencialismo. Refletiremos mais sobre esse assunto caminhando lado a lado do filósofo francês Jean-Paul Sartre e da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Bovary é outra pessoa, é de literatura. Simone de Beauvoir. Afinal, ambos acreditamos que a responsabilidade das nossas escolhas, sejam boas ou más, é o preço que pagamos pela liberdade. Tem até essa frase, quando se fala em escolhas e responsabilidade a respeito delas, me lembra a frase e aí para quem é nerd vai estar ligado, né? A frase que o tio Ben usa com o Peter quando ele está prestes a morrer, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Para quem não se ligou na referência, essa é a cena em que o Peter Parker, o Homem-Aranha, perde o tio dele, né? O tio Ben, que foi assassinado por um assaltante que minutos antes Peter teve a possibilidade de impedir que fugisse, mas ele deixou. Então ele fez a escolha de deixar o cara fugir e o cara matou o tio dele, né? Pelo menos na história cânone do Homem-Aranha, lá nos quadrinhos, a história é essa. Bom, vamos lá. Figura 1, liberdade. Olha só. Deixa eu permitir entrar de Mirella. Olha lá, figura 1, liberdade. Então nós temos aí uma sequência de quadrinhos, na qual a primeira nós temos um ovo rachando, né? Na segunda, o ovo se parte, abre-se um espaço
e alguém sai de lá de dentro dizendo liberdade. Aí ele para, pensa melhor, fica de olho na situação da rua, que aparentemente está ali suja, né? Com lata pelo chão, alguma coisa meio amarronzada ali atrás do ovo, sabe lá Deus o que é, papel solto, um aspecto de sujeira pela rua, e ele automaticamente volta para dentro do ovo, né? Então teve aquele primeiro momento de, liberdade, e logo em seguida, ele, né, pensando bem, e aí voltou para o seu lugar. Isso aí é uma referência a respeito de sabermos que se temos liberdade, temos que arcar com o que ela traz de bom e o que ela pode nos trazer de ruim também, ok? Vocês podem acessar essa, essa tirinha, digamos assim, através desse endereço aqui. Tem até uma questão do Enem que é vinculada a essa tirinha, né? Quer dizer, eu não me lembro exatamente se é uma questão do Enem, mas é uma questão de prova, tipo Enem, vestibular e tal. Vamos lá para o botão do pé na estrada. Você já ouviu falar sobre o casal mais pop da filosofia francesa? Ou sobre o existencialismo? Como você busca dar sentido à sua existência? E aí, esse é o ponto do existencialismo, tá? Como você busca dar sentido à sua existência? O homem pensa em sua existência desde que ele se entendeu enquanto homem. Ele sempre questionou para onde vou, de onde eu vim, para onde vou, o que faço aqui. Então, são questões que, digamos assim, assombram o homem desde que ele se entendeu como ser existente na Terra, né? Então, assim, pensar a respeito da nossa existência enquanto ser humano. E esse casal de filósofos franceses, eles trabalharam sobre esse tema, eles se dedicaram a respeito desse tema, né? Você é livre, mas também é igualmente responsável pelas suas escolhas e pela sua liberdade. Então, o grande poder de ser livre nos traz também a responsabilidade de nossas escolhas e a responsabilidade a respeito de nossa liberdade também, né? Em cima das escolhas que fazemos. Vamos passar aqui para o Lendo as Paisagens da Trilha. Da Bahia ao território francês. Pise firme e entenda o que a relação de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir tem a ver com a superação do amor romântico. E aqui eles trazem um texto que, de certa forma, está vinculado a esses dois filósofos. Não que ele tenha assim, uma importância absurda dentro da ideia do pensamento existencialista, tanto de Sartre quanto de Beauvoir. Mas é um texto que traz para vocês entenderem mais ou menos como era, o quanto esse casal de filósofos estava à frente do seu tempo, né? Eles viveram lá no início das décadas de 30, 40 do século passado, né? Mas eles tinham um pensamento muito à frente do seu tempo. Vamos lá. Texto 1, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. A superação do amor romântico. A ideia de amor romântico vem cada vez mais perdendo espaço. Até a Disney, que em todos os clássicos reforçou a ideia machista e ultrapassada da princesa indefesa que precisa de um príncipe forte e bonitão para lhe salvar dos perigos da vida, tem produzido animações que buscam sair desta chave de que a vida e a felicidade dependem da sorte de encontrar um grande amor. Realmente, as últimas histórias da Disney, pelo menos as que eu acompanhei, elas dão um foco assim um pouco diferente, né, a essa busca pela vida feliz. Eu acho que a última grande história de amor que tivemos assim produzida agora foi a de Shrek e Fiona, né?
Mas lá não é o príncipe forte e bonitão, mas sim aquele que, de forma, como o texto aqui reforça, né, de forma machista e ultrapassada, vai para salvar a princesa indefesa, né, e dar a ela segurança, tranquilidade, amor e tal, é aquele negócio todo. Eu tenho comigo que isso está mais, Maria Eduarda querendo entrar na sala, eu tenho comigo que isso está mais vinculado às épocas em que estamos, às épocas em que se vive, do que exatamente a uma mudança assim absurda. Então, assim, a sociedade antigamente vivia essa ideia. Então, o cinema, as histórias infantis, elas retratavam essas ideias. Hoje, a sociedade vive um outro tipo de pensamento, de mais liberdade, de mais independência para as mulheres. Logo, as histórias, elas vão retratar outras coisas. Então, assim, quem lia quadrinhos na minha época, dificilmente veria histórias em quadrinhos com um casal homoafetivo, né? Eu lia quadrinho na década de 80, 90, então não existiam super-heróis homossexuais que formavam casais homoafetivos. Em compensação, hoje as histórias em quadrinhos elas já trazem isso. Então é o momento em que se vive, você precisa acompanhar o eu ia falar, eu estou procurando a palavra. A gente precisa procurar, precisa reconhecer, na verdade, não é procurar, a gente precisa reconhecer a evolução da sociedade. E do jeito que a sociedade evolui, tudo o que está ligado à arte, que é o caso das histórias aí da Disney, tudo que está ligado à arte evolui junto e acompanha para poder mostrar. Afinal de contas, a frase mais célebre de todas é que a vida, a arte reflete a vida, né? Maria Lúcia querendo entrar também. Vamos continuar aqui nossa leitura. Propostas como o amor livre e o poliamor vêm ao mesmo tempo se estabelecendo enquanto possibilidades de relacionamento. Mas a maioria das pessoas não compreende, realmente, o que se trata esses novos arranjos. E aí, bem colocada a palavra novos, né? Esse pensamento do amor livre, do poliamor, que quem tiver um pouco mais de curiosidade pode fazer uma pesquisa, pode dar um Google e fazer uma pesquisa. Esses conceitos são novos, né? E a gente precisa entender que a gente tem pessoas que foram criadas em diversas épocas na nossa sociedade. Então não é da noite para o dia que essas coisas se modificam, né? Maria Clara também chegando agora. Pessoal, quem foi entrando na sala agora, vai dar um pulinho lá no chat e vai dando um oi, tá bom? Vamos continuar aqui. Todo mundo ama todo mundo? Todo mundo ama todo mundo? Ninguém ama ninguém? Como são modos de se relacionar que rejeitam a ideia de que relacionamentos são necessariamente monogâmicos e heterossexuais, né? É normal que existam pessoas que apresentem dificuldades de entender um modo de ser que expõe que põe em xeque os valores vigentes e a moral cristã profundamente enraizada na sociedade ocidental pós-moderna. Então, assim, o que temos hoje na nossa sociedade é a ideia de que o amor, ele o amor é um sentimento que se estabelece entre duas pessoas, né? Hoje a ideia de que obviamente, de que obrigatoriamente sejam duas pessoas de sexos diferentes, essa ideia já não é algo tão firme assim, para a maioria da população ainda é, mas a gente já vê que existe uma aceitação pelo amor existente entre pessoas do mesmo sexo, né, que são os casais homoafetivos, mas a monogamia, né, mesmo para casais homoafetivos, a monogamia, que é a ideia de que você só deve ter um parceiro, um companheiro, é, ela ainda tá muito presente, né? Então, assim, foi aquilo que eu falei com vocês no início. A sociedade, ela vai mudando e as coisas vão mudando, a sociedade vai mudando e as pessoas vão acompanhando essa mudança. Não no passo de que as pessoas que propõem a mudança gostariam,
que seriam, hoje é assim, amanhã nós vamos ser desse jeito. Não, as pessoas demoram, têm dificuldade de se adaptar a esses novos arranjos. Né? Então, quanto tempo não se levou para que um casal homoafetivo pudesse ter direito à adoção de uma criança? Quanto não se discutiu da criança na escola pode dizer, eu tenho dois pais, ou eu tenho duas mães, diferentemente do que seria o padrão do restante da sala de aula, em que os meninos teriam um pai e uma mãe, né? Então, assim, mais essas coisas vão evoluindo, a legislação permitiu, então vai se evoluindo e as pessoas vão se acostumando com essas ideias, digamos assim. Independente de você concordar ou não com isso ou aquilo, as coisas vão evoluindo num ponto de que elas vão passando a se tornar naturais. O fato é que, em se tratando de relacionamentos, há tanta diversidade e complexidade que, muitas vezes, rotular uma relação como amor isso ou amor aquilo faz perder de vista a complexidade que envolve as relações humanas. É com isso em mente que tento pensar a relação entre Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, conhecidos filósofos existencialistas franceses. Os dois se conheceram na Sorbonne. É uma faculdade muito famosa, ou eu diria que é a maior faculdade francesa, a Sorbonne, sendo ambos professores de filosofia. Logo criaram uma parceria e assim passaram a se relacionar afetiva e sexualmente, como qualquer casal, digamos assim, normal. Os dois, porém, estabeleceram um pacto em que não manteriam uma relação monogâmica, ou seja, de ter apenas um único parceiro, buscando diferenciar o que seria o amor necessário entre dois, que seria esse amor que existia entre eles, né, esse relacionamento afetivo que existia entre eles, entre Simone e Sartre, e os amores contingentes, relações dele e dela com outros ou outras, ou com terceiros ou terceiras. Então, assim, basicamente o que eles estabeleceram foi que eles se amavam, no que eles chamaram de amor necessário, que eles precisavam um do outro para se completar, mas que isso não os impedia de ter amores contingentes, de se relacionar com terceiros, né? Tanto ele quanto ela. Durante toda a vida, compartilharam todas as experiências de seus amores contingentes. Eles dividiam também essas experiências que eles tinham com outras pessoas, eles dividiam entre eles. Tendo inclusive mantido relações ao mesmo tempo com uma mesma terceira pessoa, como é contado no livro A Convidada de Bovary. Aí seria o que é chamado de poliamor, né? Onde as 3 ou 4 pessoas, elas, como é que eu posso explicar? Elas decidem de livre e espontânea vontade que estarão se relacionando entre si, independente de serem 2 homens, uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Então, eles decidem que eles vão viver um caso de amor entre os 3, ou entre os 4. É algo um pouco complicado da gente pensar assim, porque nós ainda pensamos com aquela cabeça, ou pelo menos eu, né, com aquela cabeça de que casamento tem que ser assim, tem que ser assado, é homem, mulher e tal. Então é meio difícil entender isso. Quer dizer, não é difícil entender, na maioria das vezes é difícil aceitar, mas entender não é tão complicado. Conhecer a história de Sartre e Simone de Beauvoir faz, inclusive, pessoal, se eu falar Simone de Beauvoir, vocês me perdoem, viu? Porque eu gosto muito do livro de literatura inglesa. Conhecer a história de Sartre e de Simone de Beauvoir faz, inclusive, com que compreendamos de forma bem mais clara o que foi que levou Simone a escrever a sua obra-prima. Ela foi capaz de perceber que, isso é importante, mesmo sendo parte de uma relação livre que mantinha com Sartre, era menos livre que ele, por ser mulher. Admitir isso foi o impulso inicial para que ela pudesse concluir o segundo sexo,
Por essa razão também, temos acesso a produções que expõem estas questões e como elas se desenrolam para Simone, muito mais do que para Sartre. Então, isso foi um ponto também onde ela começou a pensar a filosofia dela, ou onde ela começou a pensar no existencialismo e ver que existia diferença, mesmo dentro daquela relação que eles viviam, existia diferença dele para ela, né? Simone e Sartre encontraram um modo de viver que fez sentido para eles. Em determinado período, ficaram anos sem se relacionar sexualmente. Sartre teve romances sérios com outras mulheres. Bovary teve também outros amores, como o americano Nelson Agram, acho que seria a pronúncia correta. Dividiram amores e afetos, o que por vezes trouxe tensões para o casal. Entretanto, nunca se separaram. E aqui nós vamos fazer aquele momentozinho fofoca, né? Aquele momento caras. Entretanto, nunca se separaram. Seu companheirismo e o amor necessário sempre pautou a convivência entre os dois. Que aquele amor necessário era entender que um era parte do outro, né? Um necessitava do outro. Talvez porque mais importante do que gritar para os quatro cantos do mundo que se é dono de alguém é criar uma relação de cumplicidade e bem-querer mútuo que possibilite que cada um seja livre e autêntico para que o amor que tanto buscamos apareça e permaneça. Aqui, voltando aí ao conceito de liberdade, né? O amor não deve ter, não deve retirar a liberdade das pessoas. Isso eu estou falando não como regra geral, que fique claro. Isso era o relacionamento entre Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Tá? Era a interpretação deles do que seria uma relação de amor entre um homem e uma mulher. Tá? Isso, para a época deles, era algo assim diferentíssimo. Né? Beauvoir e Sartre deixaram como legado a certeza de que é possível viver para além do amor romântico, mas que isso não significa o fim de todos os conflitos. Mostraram que é necessário atentarmos para o controle que exercemos sobre os corpos uns dos outros e que devemos sempre buscar a autenticidade em que todas as nossas relações representam, por fim, aquela pontinha de esperança por um relacionar-se baseado não no cumprimento de regras sociais, mas na real vontade de estar juntos. Aí eu acho que fica o maior aí para mim, Luciano, eu acho que fica a maior colocação deles dentro do estabelecimento dessa ideia deles de amor, né? Os relacionamentos, eles precisam estar baseados não no cumprimento de regras sociais. Então, eu me casei, então eu tenho a obrigação disso, disso, disso e daquilo. Mas sim na vontade real de estar juntos, né? Então, você está se casando, você está assumindo um relacionamento porque você quer estar com alguém. E não porque a sociedade lhe impôs que depois de tanto tempo de namoro, você deve ficar noivo e depois de estar noivo, o normal é se casar. Não, você está com aquela pessoa porque a vontade real das duas pessoas fazem com que elas queiram dividir uma vida. E não, já que eu casei, eu tenho que fazer isso, é o cumprimento de regras. Né? Acho que essa é a ideia mais bem colocada deles. Tá? Pise firme, entenda sobre a condição humana e liberdade em Sartre. Aqui nós temos, deixa eu ver se esse texto está presente. Tá. Então vamos lá. Texto 2, a condição humana e liberdade em Sartre. Aqui agora já é um texto muito mais voltado para o filósofo e não a filósofa. Se o ser humano fosse somente um ser em si, cheio, total, pleno, com uma essência definida, então aqui ele está pontuando que se o ser humano fosse algo que
em determinado momento se achasse completo, sem possibilidade de crescimento ou de mudança, não poderia ter nem consciência nem liberdade. Olha só como é que ele pontua. Se a gente já viesse ao mundo completo, não teríamos nem consciência nem liberdade. E aí ele justifica, opa, passei não. Aí ele justifica dizendo, primeiro, porque a consciência é um espaço aberto a múltiplos conteúdos e relações. A consciência nos dá a possibilidade de saber que faltam coisas. Não somos totais, não somos cheios, não estamos completos. E como as pessoas gostam de dizer hoje nas redes sociais, não somos plenos. Alguma coisa falta. A consciência, a nossa consciência nos dá essa ideia. Ao pensarmos a respeito de nós mesmos, a gente percebe que coisas estão faltando, coisas que gostaríamos de ter, coisas que precisam. Quando eu falo ter, não levem para o lado material, não, tá bom? Pense em algo mais amplo, porque às vezes você, por exemplo, você adolescente tem sérias restrições para poder fazer coisas, então você não tem liberdade. Liberdade não é uma coisa que se compra, tá? Então, quando eu falo em ter, não imagine que são bens materiais, não. Ter é no sentido de possuir algo, seja material ou não. Então, se você tem assim sérias restrições para fazer coisas, né, sua família lhe restringe de fazer coisas, de pensar diferente dela, a sua consciência lhe diz que está faltando alguma coisa. O que é que está lhe faltando? Liberdade de pensamento, liberdade de escolha, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a consciência nos faz perceber isso. Não somos completos, não somos totais, não somos plenos. Faltam sempre coisas. Segundo, passei demais. Aí. Segundo, porque a liberdade representa a possibilidade de escolha. Se eu sou livre, eu posso escolher se eu vou ou se eu fico. Se eu quero ou se eu não quero. Né? Por intermédio de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável pelo que faz. Ponto. Se eu faço minhas escolhas, eu sou responsável por elas. Independente de qualquer coisa. Ah, mas eu escolhi porque você teve a liberdade de poder dizer que não, e você disse sim. Ou o contrário. Você teve a liberdade de poder dizer que sim, mas você disse que não. Então você tem que conviver com essa escolha sua. Ou mudá-la, se for o caso. Assim, para Sartre, se o ser humano não expressasse esse vazio do ser, essa ausência de coisas, sua consciência já estaria pronta, fechada. Foi aquilo que eu disse no início. Né? A consciência nos dá a ideia de que faltam coisas. Né? Não estamos prontos ainda. E nesse caso, não poderia manifestar liberdade. Bom, se eu tenho consciência de que eu estou completo, eu estou não há espaço para mais nada, porque tudo que eu preciso, tudo que eu necessito em qualquer instância eu já tenho, eu não tenho por que fazer escolhas. Se eu não tenho por que fazer escolhas, eu não tenho liberdade. Né? E nesse caso, não poderia manifestar liberdade, pois estaria preso à realidade estática do ser pleno, do ser em si. Bom, se eu existo, se eu mesmo me completo, eu não tenho necessidade de fazer escolhas, porque não tem nada faltando, logo eu não tenho a liberdade de me manifestar. Outra consequência dessa característica específica do não ser é que não existe uma natureza humana para Sartre, pois falar em natureza implica algo fixo e universal, previamente determinado, válido para todo sempre. Quando ele fala em natureza, ele não está querendo falar da natureza de uma maneira geral. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a nossa natureza humana, ela não é fixa, ela não é universal, ela não é uma coisa que vem pré-determinada, tá? E a gente vê isso em todos os tipos de coisas que acontecem com o ser humano. Não está pré-determinado que todo mundo, para se dar bem na vida, deverá estudar.
Tem pessoas que se dão bem sem estudar. Se dão bem que eu falo no sentido profissional. São grandes profissionais sem precisar de uma formação acadêmica. Ou outros precisam da formação acadêmica, né? Existem pessoas que vêm ao mundo, né, e como a natureza não é universal, não é previamente determinada, ela chega no mundo e os pais têm a noção de que meu filhinho ou minha filhinha vai crescer, vai se casar, vai me dar netos. E às vezes o filhinho ou a filhinha escolhe ter, por ter liberdade, por se sentir vazio, por achar que está faltando algo, ele faz uso dessa consciência para identificar isso e da liberdade que ele tem de fazer, ou que ela tem de fazer escolhas, e escolhe viver um relacionamento afetivo diferente do convencional. Então, a vida não é pré-determinada. Se fosse pré-determinada, todo homem estaria, todo homem que viesse ao mundo estaria implicado em se casar com uma mulher que também viesse ao mundo para ter filhos. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então, Sartre apenas retratou uma forma de como as pessoas, de como ele via o mundo, né? Existe sim uma regra geral, mas é uma regra social que as pessoas fazem por imposição social e não porque aquilo está predeterminado e não há uma forma de escapar daquilo. Porque se fosse desse jeito, não teríamos a liberdade de fazer escolhas, certo? Continuando aqui, ele diz assim: implica algo fixo e universal, previamente determinado, válido para todo sempre. Não é válido para todo sempre, né? Ninguém diz que se você se casou uma vez, você deve ficar naquele casamento. É evidente que a maioria das pessoas ficam em um único casamento, mas tem gente que tem 3, 4, 5, né? Momento resenha. Se uma coisa como casamento ou um amor fosse válido para sempre, quem seria hoje Fábio Júnior e Gretchen, que tiveram mais de 7, 8 casamentos? Ela nem sei quantos teve. Então não é uma coisa válida para todo sempre. Essas coisas mudam. E mudam de acordo com a sua consciência. Se você se percebe que falta ali alguma coisa, você tem a liberdade de poder fazer escolhas, né? Para Sartre, o que existiria, na concepção dele, é uma condição humana, isto é, um conjunto de limites que, a priori, esboçam a situação fundamental do universo para o indivíduo. Então, o universo me oferece caminhos. Eu faço as escolhas de acordo com as minhas vontades e a minha consciência do que vai ser melhor para mim. Tá? Pessoal, eu estou aqui lendo esses textos e está assim um silêncio ensurdecedor até no grupo, até no chat, né? Vocês estão entendendo? Estão voando? Que esse tema de existencialismo ele é realmente ele é complicado, né? Aí eu gostaria de saber aí um retorno de vocês, alguém diga alguma coisa aí. A Maria Luísa disse que está entendendo. Beleza, joia. Tomara que a maioria esteja. Tá tranquilo, ó. Carol disse que tá tranquilo. É isso aí. Não adianta tentar complicar muito, né? A ideia de existencialismo é isso. Normalmente os existencialistas, e vocês vão ver no material que eu vou fornecer para vocês lá no Google Sala de Aula, né? Eu fiz um apanhado geral do existencialismo, os principais filósofos e tal. Eu vou colocar lá para vocês. Vocês vão perceber que o existencialismo ele fala, ele pontua, normalmente a maioria é ateia, né? A maioria dos filósofos existencialistas eles são ateus. Peraí, o Luciano disse, sim, estou entendendo. Tem algumas pessoas que colocam a presença em maiúsculo. Tem que ser em minúsculo? Sim. Se você colocar alguma coisa em maiúsculo, o app não registra. Tem que ser tudo minúsculo. Que é da forma como eu coloquei lá para ele identificar. Né? Ele identifica os caracteres.
que eu coloquei. Então, se eu coloco tudo minúsculo, tudo minúsculo. Se eu coloco tudo maiúsculo, é tudo maiúsculo. E aí vai. Bom, vamos finalizar aqui esse texto. Portanto, para Sartre, um dos valores fundamentais da condição humana é a liberdade. É o exercício da liberdade em situações concretas que move o ser humano, que gera a incerteza, que leva à produção de sentidos, que impulsiona a superação de certos limites e que confere sentido à sua existência. E aí eu vou fazer uma parte aqui e dizer o seguinte, olha só, valores fundamentais da condição, um dos valores fundamentais da condição humana é a liberdade. E é o exercício da liberdade em situações concretas que move o ser humano. Imagine você se de forma determinista, se de forma determinada, você já viesse ao mundo sabendo qual seria, quantos anos você iria viver, qual seria a sua profissão, com quem você se casaria, se teria filhos ou não, do que você morreria, se sua vida seria feliz ou não. Imagine se a sua vida já fosse determinada dessa forma. Você não teria direito a fazer escolhas. E sem direito a fazer escolhas, vem uma pergunta assim bem básica. Que graça teria? Então, o que Sartre pontua é isso. Olha, nós temos uma condição humana de incerteza. E por termos essa condição humana de incerteza, nossa consciência nos diz o que nos está faltando. E ao sabermos o que está faltando, temos a liberdade de fazer nossas escolhas. Tá? Independente se essas escolhas poderão ou não chocar a sociedade a qual nós pertencemos, mas temos o direito de fazer essas escolhas. E aí, se ela chocar, a liberdade que você teve de fazer essas escolhas fará com que você também responda por elas. Escolheu, você tem que arcar com suas escolhas. Tá? Pedro e Ícaro e Cauã entraram na sala, deram um oi, colocaram tudo maiúsculo, não, colocaram o O maiúsculo. Faz de novo aí os meninos. Minúsculo, viu? Tudo minúsculo. Isso, Ícaro. Vamos continuar aqui. É a liberdade humana, enfim, que leva todo indivíduo a ter de definir o que pretende ser como pessoa, a avaliar o impacto de suas escolhas e ser responsável por elas. Bom, isso é básico, vocês sabem disso mesmo antes de eu ter falado em Sartre. Né? Quem de vocês criou a consciência de que é um ser humano, de que vai estudar, trabalhar, ser um adulto e já sabia que profissão teria? Quem de vocês já tem a profissão pré-determinada? Quem aí já sabe que vai ser músico, ou que vai ser advogado, ou que vai ser médico, ou o que vai ser? Maria Lúcia disse eu. Você já tem isso pré-determinado, Maria Lúcia? Qual seria, então, a sua escolha? Estou aguardando saber qual é a sua escolha. A sua escolha não. Você disse que já está pré-determinada. Então, qual seria a profissão que veio determinada para você? Medicina veterinária. Ok, você quer ser uma médica veterinária. Só que isso não está pré-determinado. Isso foi uma escolha que você fez em algum momento. Tá? Não está escrito em lugar nenhum que você deverá ser uma médica veterinária. Talvez você seja aprovada no vestibular e na sua primeira aula que você tiver que dessecar um cadáver de um gato ou de um cachorro, você se sinta tão mal que você não queira voltar mais nunca àquela sala de aula. E aí você tem o direito e a liberdade de escolher outra coisa. Então, ser médica veterinária é uma escolha sua. Você fez uso da sua consciência. Você fez uso da sua liberdade. A sua consciência provavelmente disse a você ou fez você entender de que trabalhar com animais seria uma coisa que lhe completaria. E se isso é uma coisa que vai lhe completar, é a sensação que você tem que vai lhe completar, você fez uso da sua liberdade e escolheu medicina veterinária. Então, você está dentro do que Sartre está falando. Né? Não veio pré-determinado. Você não nasceu com alguma coisa escrita em algum lugar dizendo assim, Maria Lúcia
Pinto Lima Silva será médica veterinária. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso foi uma escolha sua, entendeu? Eu espero que você tenha percebido qual é a ideia de que Sartre e Beauvoir tentam passar falando em existencialismo. Você entendeu agora? E obrigado pelo exemplo, viu? Você veio na hora H, você deu exemplo. Assim, nunca esteve pré-determinado que eu gostaria, que eu seria professor. Eu, Luciano, serei professor. Não está escrito em lugar nenhum. Na verdade, a minha primeira escolha era por ter sido contador. Mas as coisas foram mudando, eu fiz outras escolhas e hoje sou professor. Isso não significa que eu não possa vir a me sentir incompleto em relação à minha profissão e fazer outra escolha, e mudar de profissão. Quantas pessoas não fazem isso? Não fazem escolhas diferentes. Mesmo depois de ter tomado uma decisão, elas voltam atrás e decidem outra coisa e continuam a viver, buscando sempre o quê? Buscando sempre estarem completos, porque a gente tem essa consciência de que a gente não é completo. Tá? Bom, continuando aqui para a gente finalizar, isso significa que, de forma paradoxal, o ser humano está condenado a ser livre, como afirma Sartre. Estamos condenados a sermos livres, estamos condenados a termos a consciência de que não somos seres plenos, como as pessoas gostam de dizer nas redes sociais. Estamos condenados a ter a consciência de que somos livres e de que devemos fazer escolhas, de que as escolhas dos outros, elas não vão nos preencher, elas não vão nos completar. Deixar os outros escolherem por nós não vão nos completar. Até nesse momento aí que eu faço uma relação com o voto, né? Quando você, acredito que aqui na sala ninguém vote, mas quando você ouve alguém dizer assim, eu não vou votar, eu não vou escolher, quando você não escolhe, você dá a opção de que outras pessoas escolham por você, e aí você vai reclamar como? Imagine se Maria Lúcia não tivesse decidido, não tivesse pensado, não tivesse escolhido ser médica veterinária e tivesse seguido, digamos, supostamente, vamos imaginar aqui, fazer um exercício de imaginação, imagine que os pais de Maria Lúcia dissessem a ela, não, você vai ser pedagoga, você vai dar aulas para crianças, você vai alfabetizar crianças, é o seu sonho, é isso que vai fazer você feliz. Que graça isso teria? Algumas famílias até fazem isso com os filhos, mas num determinado ponto, as pessoas fazem suas próprias escolhas. Né? Imagine o que seria você deixar os outros escolher por vocês. Bom, eu vim até aqui e o pessoal dizendo aí, não, beleza, legal, compreendi e tal. Eu vou deixar para vocês, deixa eu parar essa apresentação aqui. Isso. Eu vou deixar para vocês, porque um material para que vocês possam ler, tá? Falando sobre existencialismo. Então, ele fala sobre existencialismo, faz uma breve introdução, pontua quais são os preceitos principais do existencialismo, as principais características, e fala sobre alguns principais filósofos, né, como Kierkegaard, Heidegger, Sartre e Simone de Beauvoir. Tá? São esses quatro os principais. Existem outros, mas eu preferi, que eram filósofos que nem todas as minhas fontes de pesquisa mostravam eles como grandes filósofos do existencialismo. Então eu tirei aqueles em que apareciam em mais lugares, digamos assim, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês saberem qual é a tarefa de vocês da semana. Roteiro, aqui achei. Meu planejamento era de apresentar os slides para vocês, tá? Eu vou deixar o material lá no Google Sala de Aula e talvez até na próxima aula a gente comece por ele. Eu comece apresentando esses slides, né? Mas tá aí o ponto de encontro, botando o pé na estrada, além das paisagens da trilha e o existencialismo, que era os slides. Eu vou até retirar isso desse planejamento, porque não foi possível fazer. Vou incluí-lo no próximo, na próxima semana. Realize, aí sim, vem a tarefa da semana.
Realize uma pesquisa sobre o existencialismo de Sartre e Beauvoir e responda às questões sobre o tema. Vocês podem fazer isso através do Google e vocês podem usar o livro didático de vocês também de filosofia, tá? No Google é mais fácil. Perdão. No Google é mais fácil. Já vou deixar claro logo. Mas podem fazer lá no livro de vocês sem problema nenhum. Algumas questões, vamos ver as questões que vocês vão ver. São 8 questões apenas. Depois de realizar a pesquisa sobre o existencialismo de Sartre e Beauvoir, responda: qual a sentença, a frase que define o pensamento de Sartre? Ok? Carlos Eduardo, não precisa escrever presente não, queridão. Escreva apenas oi, tudo minúsculo, que a presença já vai ser registrada. Tá certo? A segunda questão: o que caracteriza o existencialismo? 3. Por que Sartre diz que o homem está condenado a ser livre? O que é o existencialismo? O que é o existencialismo? E faltou um e no que está pautado? Vou consertar isso. O que defende Simone de Beauvoir? O que ela defende? Simone de Beauvoir, digamos que foi uma das primeiras feministas, viu? Por que o pensamento de Simone de Beauvoir é classificado como feminismo existencialista? O que Simone de Beauvoir pensa sobre o feminismo? E qual a importância de Simone de Beauvoir para a filosofia existencialista? Essas são as questões. Para responder, haverá sim a necessidade de se fazer uma pesquisa, nem que for no livro didático e no material que eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula. Tá? Vou colocar um PDF com a pesquisa a respeito de existencialismo. Eu não sei por qual razão Pedro e Carlos colocaram presente, mas coloque um oi, que vai ser mais fácil de registrar a presença de vocês. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação, que é para a aula não ficar muito longa, ela já está longa, né?